Fala, gente, tudo bem? Professor Arilson, tratando com você hoje, gente, legislação de trânsito, legislação de transportes e resoluções do CONTRAN que estão selecionadas para cair na sua prova. Espero que você esteja acompanhando a gente no nosso canal, no YouTube, Professor Arilson, e também na nossa página do Facebook, Arilson Nogueira Alcântara. Beleza, pessoal? Gente, eu separei um assunto bacana para você, um assunto que realmente pode cair na sua prova com relação a infrações de trânsito. E eu queria que você ficasse esperto nessa dica que eu vou te passar agora. Gente, eu vou traçar aqui um macete, um bizu, uma técnica para você identificar as infrações que estão relacionadas com o local de acidente, tá, pessoal? Infrações relacionadas com local de acidente. E com essa técnica você vai saber se esta infração é gravíssima, se ela é grave ou se ela é média, porque nós só temos esses três tipos. Basta você dar uma olhada no artigo 176, 177 e 178 do seu Código de Trânsito Brasileiro. Valeu, pessoal? Então, com relação ao artigo 176, você tem que ficar esperto o seguinte, pessoal. As infrações do artigo 176 dizem respeito ao seguinte, deixar o condutor envolvido em acidente de trânsito aí primeira situação lá, prestar socorro à vítima, tá? Segunda situação, deixar de preservar o local do acidente. Terceira situação, deixar de adotar providências para garantir a segurança do local, tá? Quarta situação, deixar de identificar-se ao policial quando for solicitado informações para o preenchimento do boletim de acidente de trânsito, por exemplo, tá, gente? Então, essas situações que o condutor pratica, ela configura as infrações do artigo 176. Agora, você tem que ficar esperto o seguinte, que essas infrações do 176, o condutor infrator, ele está envolvido no acidente e o acidente resultou uma vítima ou mais vítimas, tá? Resultou vítimas. Então, se o condutor está envolvido no acidente e se resultou vítimas, as infrações elas vão estar no artigo 176. Agora, o mais importante, a infração é de natureza gravíssima, a penalidade é multa vezes 5, olha o fator 5, cuidado, multa vezes 5, mais suspensão do direito de dirigir e, como medida administrativa, recolhimento da CNH. Eu já falei para você que as infrações que têm como penalidade suspensão do direito de dirigir, normalmente, a regra quase que geral, tá? A regra geral é a regra quase que funciona quase que 100% das vezes. Quando tem a suspensão do direito de dirigir, a medida administrativa, pessoal, é o recolhimento da CNH, beleza? Agora, a segunda situação, nós vamos estar num acidente com vítima, mas o condutor não está envolvido no acidente, tá, pessoal? Essa é a segunda situação, situação do artigo 177. É o condutor que deixa de prestar socorro à vítima de acidente quando solicitado pelo agente ou pela autoridade de trânsito. Então, nesta segunda situação, veja bem, o acidente tem vítima, igual 176, mas o condutor não está envolvido no acidente. Simplesmente, ele é solicitado para prestar socorro e não o faz. Então, nessa situação, a infração é de natureza grave, não é mais gravíssima, agora é grave, penalidade multa e nós não temos medida administrativa. Agora, para finalizar aqui a nossa técnica, o nosso macete, o nosso bizu, para você enfrentar a prova, nós vamos passar para o artigo 178. No artigo 178, o condutor volta a estar envolvido no acidente, mas do acidente não resultou vítimas. Vamos lá. Então, deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima, de quê, pessoal? De retirar o veículo do local, quando necessário, para preservar a segurança e a fluidez no trânsito. Veja bem que nessa situação não tem vítima. O condutor está envolvido no acidente e deste acidente não resultou vítima, torno a dizer. Qual é a conduta, então, infracional? É deixar de retirar o veículo do local quando necessário para preservar a segurança e a fluidez no trânsito. Nesta terceira situação que eu te falei, a infração não é mais gravíssima, não é mais grave, agora é de natureza média e tem como penalidade a multa e nós não temos medida administrativa. Então, essa é a dica de hoje. Fique esperto, se cair um assunto na sua prova, cobrando as infrações relacionadas com o local de acidente, você está capacitado aí para resolver a questão e dizer, inclusive, qual é a natureza das infrações, quais são as penalidades, tá? E quais são as medidas administrativas. Forte abraço aí do professor Arilson.